Olá, pessoal. Meu nome é Caio Silva dos Santos e vou apresentar para vocês aqui um trabalho que ele é intitulado de Ostracodes, Aplicações Geológicas e Paleoambientais. Bem, eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Geoquímica, Petróleo e Meio Ambiente Pós-Petro do Instituto de Geociências da UFBA. Bem, essa disciplina se chama Geoquímica Ambiental, que é ministrada pelo professor Dr. Manuel Jerônimo. Bem, os tracodes são micro-organismos muito interessantes. E na atualidade, uma das principais linhas de investigação das geociências refere-se ao estudo de mudanças climáticas globais. E a cada ano surgem novas evidências que o planeta passou por essas mudanças e que foram mudanças tectônicas, foram mudanças geológicas, mudança de temperatura, períodos glaciais e interglaciais, e alguns organismos são potenciais indicadores dessas mudanças, como são os ostracodes. Eles possuem uma carapaça cuja análise revela as propriedades físicas e químicas que são importantes em estudos porque dão resposta de como era a temperatura, como eram as águas naquela época. Bem, a classe Ostracoda constitui um grupo de pequenos crustáceos aquáticos que representam um registro geológico muito amplo. E por isso eles são muito utilizados nas geociências. O corpo da maioria das espécies eles são de tamanho entre 0,3 e 1 milímetro. A gente pode ver aqui nas imagens na figura 1. Eles possuem a carapaça quitino-carbonática, que são de quitino ou carbonato de cálcio. Essa carapaça, elas são ilustradas, elas têm esse formato meio oval. Algumas são lisas, outras possuem essas ornamentações. Essas ornamentações podem ser espinhos, costelas, é, alvéolos, também podem ser costelas, reticulações. Desculpa. E elas são presentes porque é uma forma do organismo se defender da predação e também da dissolução do carbonato de cálcio. O padrão de distribuição geográfica dos ostracodes, eles são representados na imagem B, em que os organismos são vistos tanto em ambientes marinhos profundos, talude, plataforma continental, quanto em águas doces, águas salobras e também em algumas plantas. Por isso que eles são muito utilizados, pois essa ampla distribuição geográfica os transforma como espécies muito interessantes para estudos ambientais. Bem, a diferença entre as espécies, algumas diferenças podem ser vistas a partir dessas imagens aqui. Olha. Algumas espécies de ostracodes, como os batiais, eles são cegos e não apresentam o tubérculo ocular, que é essa estrutura. Então, quando o organismo ele apresenta o tubérculo ocular, é mais provável que ele seja de água doce ou marinho raso. Essa imagem aqui também de um ostracode que está meio translúcido, a gente pode ver que essa carapaça dele, olha só, envolve o corpo e tem algumas estruturas, alguns apêndices de locomoção e de alimentação. Esses ostracodes, essa carapaça, ela, ao ser secretada, ela incorpora elementos como metais, também alguns isótopos em sua composição, o que os torna totalmente importante para esses estudos de paleoambiente. Bem, a amplitude desses organismos se dá porque eles são de grande interesse da indústria, no caso, paleontológica. Por quê? Eles são organismos que eles são existentes desde aqui do Ordoviciano. Olha só, ele vem aqui Ordoviciano, Siluriano, Devoniano. Olha só, passa toda a parte aqui do Jurássico, Cretáceo, aí chega aqui, ó, até o Quaternário. São organismos de uma
amplitude geológica em tempo muito grande. Olha, as ordens Miodocópidas e Podocópidas são registrados no Ordoviciano. Todas essas formas iniciais são marinhas. As primeiras formas de água doce ocorrem no Carbonífero e no Jurássico, ou seja, está aqui, ó. A partir daqui que surgem as espécies de água doce. Antes disso, existiam apenas espécies de água salgada. Tem aqui a primeira aplicação paleoambiental que eu vou apresentar para vocês é desse artigo, o artigo de Antonieto et al. 2016. Esse artigo descreve a revisão taxonômica de 39 espécies de ostracodes da formação Riachuelo, na bacia de Sergipe, com idade aptiano superior ao biano. Bem, esses organismos aqui, como é apresentado, foi feito um bloco diagrama em que você observa as espécies de água doce, espécies de água, ambiente marinho raso, marinho profundo. Dessas 39 espécies, a pesquisa propõe um novo gênero, que é a Gamborigma, e também propõe 3 novas espécies, comparando a fauna com as unidades litológicas. Então, os ostracodes dessa formação Riachuelo revelam tantas informações importantes que foi possível fazer um bloco diagrama, e com isso é possível interpretar o paleoambiente, o ambiente marinho raso. A gente observa o quê? Que tem poucas espécies na parte mais profunda, abissal, enquanto a maioria se concentra na plataforma continental, seja pela distribuição de alimentos, porque quanto mais profundo, maior a possibilidade existe a zona de dissolução da calcita, que é o que compõe as carapaças, ou seja, os organismos não sobreviveriam em ambientes muito profundos. Bem, outra aplicação que eu vou apresentar para vocês aqui é do artigo de Guzmán et al. 2023, em que é definida uma biozona, a OST011, que é definida pela ocorrência estratigráfica dessa espécie aqui, ó, da Patersonicipris micropaliposa, e 4 associações de biozona, que são representadas aqui, ó. Só que essas biozonas, você observa assim, que tem uma distribuição da amplitude de microfósseis encontrados de ostracódeas, e essa amplitude aqui, ó, tem a quantidade delas, ele vai variando. A maior parte deles está concentrado nos níveis de margas aqui, não só de marga, mas folhêlio, nos níveis de folheiros, que são rochas com maiores níveis de matéria orgânica. Então, nos folheiros concentram-se os maiores níveis de espécies de ostracodes, dessas biozonas e das subbiozonas, enquanto nas faces areníticas não existe quase nenhum ostracode associado a elas. Bem, então, essa distribuição estratigráfica dessas espécies mostra essa relação entre os litotipos e o perfil aqui, os litotipos e a ocorrência deles mais associado com rochas lamosas em ambientes mais calmos. Bem, a próxima aplicação é sobre um estudo feito em Gana, em um estuário, que foi feita a coleta de sedimentos superficiais nesse estuário, onde se existe contaminação de uma indústria, que está aqui nessa imagem, em 4 pontos. 5 pontos, desculpa, A, B, C, D e E. Só que foram encontradas 34 espécies, foi feita uma análise no ICP-OS, com análise de metais, parâmetros abióticos como salinidade, temperatura, oxigenação da superfície, em que foram agrupados nesses 4 grupos A, B, C, D e E, em que tem essa coluna de cores que indica poluição, alta diversidade, em que na porção mais poluída existe uma maior diversidade aqui, ó, dos organismos. O que geralmente se espera o contrário, que se tenha menores concentrações nas partes mais poluídas, como aqui. Aqui é uma parte não poluída, mas existe uma baixa diversidade, o que dá uma ideia meio de contrária. Mas isso ocorre porque, olha só, quanto existe a maior poluição que encontra no ambiente aquático, existe a maior disponibilidade de nutrientes. Com isso, esses organismos se proliferam mais fácil,
porque existe muito nutriente disponível e a predação diminui, porque os organismos maiores morrem com a poluição, enquanto nos ambientes menos poluídos eles possuem uma menor diversidade, porque existe uma predação maior na cadeia alimentar em que eles estão na base, por isso eles são encontrados em menor quantidade. Bem, essas são as referências utilizadas para compor o artigo e eu trago essas imagens aqui de alguns ostracodes para ilustrar de como eles são. Olha só, as carapaças com poucas ornamentações, indicando que possivelmente são espécies de água rasa ou água doce. Tem algumas estruturas de locomoção, de se alimentar, alguns apêndices. E eu encerro a minha apresentação aqui. Eu trago essa imagem de um podocópida do Cretáceo Médio, que a gente pode ver aqui, olha, ele tem a linha de charneira, ele tem várias ornamentações, ele tem vários espinhos, tubérculos. É só para ilustrar como é um ostracode do Cretáceo, já que eu trouxe outros exemplos brasileiros do Aptiano. Com isso, eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado por assistir até aqui.